Por que você decidiu escrever um livro sobre suicídio? A ideia de escrever um livro sobre suicídio foi partilhar com as pessoas, sobretudo com o leitor, a minha experiência pessoal com esse fenômeno. Eu sou filho de um pai que se matou, eu sou filho de um suicida. E o suicídio é um fenômeno que cresce assustadoramente no Brasil. E a ideia foi discutir, apresentar o tema, fazer com que o tema deixe de ser um assunto tabu, que as pessoas possam conhecer mais sobre as causas, as consequências do suicídio, colaborar para a prevenção. Suicídio também pode ser prevenido, e sobretudo partilhar a minha experiência enquanto filho e sobrevivente de uma experiência de suicídio que foi o suicídio do meu pai. Vou deixar eu apresentar a gente aqui para vocês. Eu sou Ricardo Cariello, esse é o padre Lício de Araújo Vale, da Diocese de São Miguel Paulista aqui na cidade de São Paulo, que decidiu escrever esse livro. Mostra a capa dele, o livro não está pronto ainda, não está nas suas mãos quando nós gravamos essa entrevista. Isso, o livro ainda não está pronto, ele vai ser lançado em breve, e a capa é essa que está aqui na minha mão, né? E foram deixados para trás. O título é "E foram deixados para trás". Por quê? Uma reflexão sobre o fenômeno do suicídio. E vai ser lançado pelas edições Loyola no próximo domingo. E você está me perguntando por que foram deixados para trás? Quem se mata, quem comete o suicídio, nunca tem consciência de que é profundamente amado. Normalmente, a pessoa que se mata, ela se sente deixada para trás. E é? Não necessariamente. Ela não é deixada para trás. Ela normalmente é muito amada e muito querida. Ela tira a sua vida movida pela desesperança, pelo desespero, pela angústia. Normalmente, hoje já se sabe que em muitos casos o suicídio está ligado a um transtorno mental. Então assim, eles se sentem deixados para trás e, ao mesmo tempo, eles deixam para trás as pessoas que os amam, os familiares, os amigos, os conhecidos. Por isso a ideia do título ser "E foram deixados para trás". Agora, Padre Lício, a gente fica pensando, e eu fico me perguntando aqui, quem está assistindo também, esse livro é para católicos? O senhor é um padre, mas é feito para católicos? Sim, não? Como é que funciona isso? Não, Ricardo, a ideia não foi escrever um livro para católicos. Claro que, sendo padre católico, o livro tem uma dinâmica ou um viés, digamos assim, religioso e pastoral. Porque eu não sou psicólogo, eu não sou técnico, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. E uma das coisas que me instigou na pesquisa, estudando o tema do suicídio para escrever o livro, foi o seguinte, porque eu vivi isso na minha vida pessoal. Como é que as religiões tratam o suicida? Para onde vai a alma de quem se mata? Conversou com os líderes? Eu conversei com 9 líderes religiosos. Um dos capítulos do livro é exatamente sobre isso. Eu entrevistei um rabino judeu, um sheik muçulmano, um evangélico pentecostal, um evangélico tradicional da Igreja Batista. Estive numa roça de candomblé, entrevistei 2 babalorixás do candomblé, estive num terreiro de umbanda. Enfim, peguei as religiões mais importantes presentes no Brasil para partilharem essas 2 questões que me instigavam. Primeiro, como é que a sua religião lida com o suicídio? Para onde vai a alma de quem se mata? E segundo, como é que a sua religião acolhe, trata e acompanha a família
de quem ficou. Então, um capítulo do livro é só sobre esse assunto. Tem um detalhe importante que eu fico me perguntando aqui, quem se mata acaba com o problema? Termina o problema? Não. Essa é a grande descoberta, eu acho, que o leitor, lendo o livro, vai eventualmente fazer. Normalmente o suicida acha que ele, tirando a sua vida, ele resolve o problema. No fundo, Ricardo, o suicida não quer tirar a sua própria vida. No fundo, ele quer acabar com a sua dor, com o sofrimento, com aquilo que lhe está fazendo muito mal. E para nós que temos fé, o suicídio definitivamente não é a solução adequada para os problemas da vida. Tirar a própria vida não é de maneira nenhuma a forma mais adequada de lidar com o seu problema e livrar-se da sua dor. Você tem ideia de quantas pessoas se matam no Brasil todos os anos ou por dia? Tenho. No livro, tem um capítulo do livro que eu faço uma introdução geral, eu dou esses dados. Você vai se espantar agora. No Brasil, se matam 40 pessoas por dia. 40? 40 a média? Não, 40 pessoas por dia se matam no Brasil. Isso é um mínimo, então? Não, esse é o número real. 40 pessoas se matam por dia no Brasil. Você sabia disso? É assustador, não é? É assustador. Quais são as dicas, Padre Lício? O que fazer? Porque às vezes a gente não fica nem sabendo que tem uma pessoa na nossa casa, na nossa família, dentro do nosso círculo de amigos que está pensando no suicídio. O que a gente faz? Eu vou pedir para... É legal essa sua pergunta, Ricardo. Grave o acrônimo ROC. R-O-C. Primeiro, risco. Se alguém está próximo de você e começa a falar que está pensando, cansei da vida, eu queria morrer, não subestime essa fala. Comece a avaliar objetivamente se há um risco desta pessoa entrar num processo eventualmente de suicídio. Então, risco. Avaliar sempre o risco e não subestimar que alguém próximo de você, próximo de nós, de verdade possa se matar. Segundo, ouvir sem preconceito, ouvir com atenção, ouvir com carinho. Terceiro, conduzir. A pessoa normalmente que pensa em se matar, ela muitas vezes está sofrendo de algum transtorno mental, depressão, por exemplo, e a pessoa não tem o impulso de procurar ajuda. Então, conduzir a pessoa a um agente de saúde e, sobretudo, de saúde mental. Então, assim, as três dicas importantes são essas. Primeira, nunca subestime fala sobre morte que alguém próximo de você diga. Avalie o risco disso. Ouça com carinho, com atenção, sem querer despejar logo conceitos, inclusive religiosos. Terceiro, conduza a pessoa a um profissional de saúde mental. Não quero que você dê todas as dicas que a gente tem no livro, né, que foram deixadas para trás. Quero dar os parabéns para Loyola, né, os padres jesuítas, todos os jesuítas que se preocupam com esse tema. Estamos no mês de setembro. Setembro é um mês amarelo, né? Cuidado com o suicídio. Não quero que você me dê dicas, mas no livro a gente vai encontrar boas informações para ajudar a tanto eu resolver o problema do outro, como eu também não entrar nessa questão do suicídio, né? Sim, e inclusive, Ricardo, tem um capítulo que eu escrevo exatamente falando onde procurar ajuda. Então, se você tem pensamentos suicidas, onde procurar ajuda? E para as famílias que ficaram, esta dor, a dor de perder alguém por suicídio, é uma dor imensa.
e muitas vezes ela fica insuportável. Então no livro também tem dicas de onde as famílias que viveram esse drama também podem procurar ajuda para lidar com a sua perca e com a sua dor. Só para eu encerrar aqui esse assunto, no livro você fala mais sobre o seu pai? Porque seu pai se matou, né? Pois é. Fala, não vai me contar. Não. No livro eu conto a história do meu pai. Conto a história do meu pai e conto e narro o suicídio dele. Aliás, a história do meu pai é que vai perpassando todos os capítulos do livro. Eu fico imaginando o pai morre, tira a própria vida, e depois esse filho vira um padre. O que deve ter de meandros nesse livro? Você deve ter contado muito bem essa história. Essa história está toda contada no livro, está muito interessante. Me diga uma coisa, então o livro a gente já pode ir procurando nas principais livrarias católicas e nas grandes livrarias do Brasil, né? É assim, o livro vai ser lançado no domingo agora, dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, dentro do Setembro Amarelo. Dia 10 de setembro ele vai ser lançado lá na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. E então a partir do domingo, então você já pode adquiri-lo lá no site das edições Loyola, www.loyola.com.br. E a partir da semana que vem, depois do dia 10, depois do lançamento, ele vai estar em todas as livrarias católicas e em todas as grandes livrarias do Brasil. Tenho certeza que muita gente vai querer falar com você sobre esse assunto. Suas redes sociais, como é que a gente acha? A minha página no Facebook, Lício Vale. E no meu e-mail também, pelício@terra.com.br. Então, Padre Lício, obrigado. Espero que esse livro, já tenho certeza que vai ajudar muita gente. Espero que ele ajude muito mais do que a gente já espera que vai ajudar. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela ajuda. E ajude a divulgar não só o livro, mas ajude a divulgar o livro. Compre o livro também. É uma maneira da gente colaborar com o Setembro Amarelo. O suicídio pode ser prevenido. Não dá para prevenir todos os casos de suicídio, mas grande parte deles pode ser prevenido. E nós todos precisamos nos engajar nessa luta de prevenir este mal que rouba muitas vidas prematuramente no mundo e no Brasil. Valeu, Padre Lício. Obrigado, viu? Obrigado a você, Ricardo. Abraço grande. Valeu por ter escrito o livro. E olha, agora está nas nossas mãos levar o trabalho adiante. O padre começou e você tem que dar continuidade. Adquirindo o livro, falando sobre o assunto. Procure o Padre Lício nas redes sociais. Procure a edição de Loyola para poder saber mais sobre esse livro e sobre esse assunto que é tão importante e que machuca demais a gente. Machuca demais a gente. Fica atento aí, viu? Valeu. Sem edição, mas o que vale é a informação.